Em 1 ano e 6 meses, eu eliminei 20 quilos. E eu posso te contar a verdade, esses quilos não eram só pesos físicos. Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda! Agora, pegue seu café e vamos conversar um pouco. Por muito tempo, eu achei que o problema fosse o meu corpo. Então, por isso, o que eu fiz? Dietas malucas, cortes radicais na alimentação. Eu tentei resolver tudo na força, usando o controle e a pressa. Eu queria emagrecer rápido, porque eu pensava que isso iria resolver o problema. Mas não resolvia nada. Porque o problema não era o que eu comia. O problema estava no peso que eu carregava. E convenhamos, nós sabemos comer certo. Nós sabemos o que faz mal. Nós sabemos quais exercícios físicos nós devemos fazer para ter um corpo sarado, esbelto. Mas por que nós não fazemos? Sabe o que eu percebi? Eu tentava controlar o meu corpo, mas não olhava para minha alma. Isso mesmo. Eu era aquela mulher que sempre dava conta de tudo. Eu cuidava da casa, cuidava das responsabilidades, preocupava-me com as expectativas, as críticas, os julgamentos. Então eu tentava fazer tudo nos mínimos detalhes da forma mais correta possível. Só que com isso tudo, por dentro, eu estava esgotada. Mas no fundo, eu achava que isso era normal. Era o preço a ser pago por ser mulher. E talvez você também já tenha pensado sobre isso. Parece que tudo é mais difícil para nós, né, mulheres? A nossa saúde se debilita mais fácil. Nós precisamos prestar atenção em algumas coisas do nosso corpo, porque tem algumas doenças que são mais suscetíveis a mulheres. Então, o nosso emocional já fica mais sensível. Nós somos pessoas emocionais. Então, as nossas emoções acabam prejudicando um pouco. Eu confundia sobrecarga com força. Eu pensava que eu não estava sobrecarregada, eu era apenas uma mulher forte, uma mulher guerreira. Até que eu percebi algumas coisas. Eu percebi que eu carregava pesos que não eram meus. Responsabilidades que eu abraçava sozinha. Segunda coisa que eu percebi. Meu casamento estava totalmente sem alinhamento. Isso mesmo. Eu posso dizer que é uma das decisões mais importantes. Aqui eu tomei a decisão de conversar com meu esposo. Eu percebi que eu estava carregando a nossa casa nas costas sozinha. E foi aí que eu fui muito sincera e vulnerável com ele. Eu disse que eu não queria mais carregar esse peso. Eu disse que eu não queria estar aqui quando o teto caísse. E se ele caísse, eu não queria mais segurar. A partir daí, a minha vida começou a mudar. A partir daí, é como se tivesse virado uma chave, sabe? E sabe de uma coisa? Tem um detalhe nisso aí. O meu esposo, ele nunca pediu para que eu segurasse o peso sozinha. Gente, isso fui eu quem decidi. Eu escolhi segurar o peso. Eu escolhi assumir o papel dele. Claro, isso não é consciente. É totalmente inconsciente. Mas a partir do momento que nós percebemos, nós precisamos mudar a rota. Quando isso aconteceu, caiu um peso invisível das minhas costas. Sabe o que eu quero falar com você agora? É que você não nasceu para carregar peso sozinho. Tem peso que nem é seu. Você só se acostumou a carregá-lo. Mas aí vem a terceira coisa que eu entendi. E esse peso era mais silencioso, era mais profundo e foi mais difícil enxergar. E o terceiro é dizer não. Ai, que coisa difícil. Eu percebi o quanto eu queria dizer não, mas eu acabava dizendo sim. Dizia sim para agradar, dizia sim para evitar o conflito, dizia sim até para não decepcionar. E no meio de tantos sims, eu acabei me calando. Na realidade, eu me engolia. Eu não estava apenas comendo demais. Eu estava engolindo as coisas que eu não falava. E acredite, o corpo responde. Ele se inflama, ele incha, nós temos mais líquidos, as nossas emoções ficam uma bagunça e nós nem descobrimos o que está acontecendo.
O grande problema aqui é que eu não estava eliminando o que eu realmente precisava eliminar. Quando eu comecei a me posicionar, a falar a verdade, e quando eu digo a verdade não é que eu mentia, a falar a verdade do que estava aqui dentro, o que eu realmente queria dizer. Quando eu comecei a colocar limites claros, eu comecei a ter relacionamentos com vínculos fortes. E aí eu comecei a eliminar de verdade, eliminar esse peso. Não só a gordura em si, mas o peso que estava lá na alma, esse peso que sobrecarregava. Tem coisas que não saem só com dieta, saem com decisão, mulher. A decisão de não se anular, a decisão de não se sobrecarregar, a decisão de voltar para o lugar certo, entre a rotina e o altar. A minha transformação real não começou no corpo, começou dentro, foi de dentro para fora. E foi nesse processo que nasceu o devocional Entre a Rotina e o Altar. Antes de Deus te transformar por fora, Ele começa a transformar no seu interior. Se você sente que está cansada, sobrecarregada e carregando pesos que também não são seus, eu te convido hoje a soltar esse fardo, a não só eliminar um peso de gordura localizada, sabe? Mas um peso da alma. Então, eu te convido a conhecer o devocional. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, maravilhosa!